Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico Avançado. Hoje nós iremos mostrar a nossa planilha e como que nós iremos fazer as análises das empresas e como que aqueles múltiplos que nós falamos anteriormente foram anexados à nossa planilha. Para isso, primeiramente, nós temos que saber algumas características que eu considerei de importância. Segundo alguns estudos, nós temos o seguinte: o preço das ações, elas são influenciadas diretamente por algum daqueles múltiplos que nós estávamos trabalhando lá, ou índices. Esses índices e múltiplos, eles vão ser esses seguintes aqui. Eu fui coletando alguns artigos que eu fui lendo durante o período que eu estava estudando e sempre ia anotando quais desses índices eram os mais importantes para mostrar o grau de crescimento das ações. E é mostrado, através de análise de correlações e regressões lineares, que esses números aqui, esses índices, eles têm uma relação aí com o crescimento do valor da ação. Para isso, eu peguei esses daí e marquei na tabela como os valores mais importantes e coloquei um peso maior para eles, para a gente sempre estar sabendo medir aí as características que são mais determinantes. Nós temos muitos dados nas tabelas que são redundantes, por exemplo, dívida do patrimônio, do passivo total sobre patrimônio líquido, isso daí vai estar muito relacionado com a relação de multiplicador de PL, margem bruta, tem hora que está relacionada aí com margem EBITDA, se uma cresce muito, a outra também tende a crescer, mas pode acontecer de uma crescer, a outra decrescer, de uma decrescer, a outra crescer, por uma característica da empresa, Nós temos o ROI, ROA, que são os retornos, o ROIC também, que é o retorno sobre investimento, lucro por ação, normalmente o lucro por ação, quando o gráfico de lucro por ação de uma empresa cresce, normalmente a empresa tende a valorizar o preço da sua ação também. Isso daí já tem muitas pessoas que falam disso, não é nenhum mistério para ninguém. E o PL também, empresas que o PL tende a começar a valorizar consistentemente, são empresas que tendem na realidade é um reflexo de todas as características anteriores. O PL da empresa começa a crescer, a empresa começa a ser mais valorizada também. Mesma coisa do índice de mercado sobre valor contábil. Daí então eu fui pegando e colocando isso aí na tabela, eu deixei marcado. A ordem de análise, e nós vamos estar abordando. Primeiramente nós analisamos aí, sempre é interessante você estar analisando o aumento da receita, do EBITDA e do lucro, igual nós vimos no vídeo da aula anterior, que você analisa o patrimônio líquido, os ativos, se está crescendo mais o ativo do que o passivo, para ver se a empresa está numa situação interessante. Se não, daí você vai procurar entender o porquê. Daí, depois desses daqui, que você analisou, você vai fazer uma análise aí de liquidez, margens e giros e depois de retorno. E depois disso tudo, você faz uma análise de valor de mercado, para tentar encontrar a empresa que está trazendo um maior retorno e que está custando menos, Ou seja, você vai querer encontrar realmente uma barganha dentro do mercado aí. Isso daí vai dentro da sua experiência, do know-how e também de fatores econômicos, de qual setor que você pode estar escolhendo para fazer esse estudo, Daí depende também se você vai querer fazer uma análise bottom-up ou uma análise top-down. Vamos lá, para a tabela. A tabela que eu criei inicialmente, que eu vou estar passando para vocês, é essa daqui, que você vai ter que ir lá nos demonstrativos das empresas, que eu vou mostrar logo adiante, e pegando ano após ano e colocando os valores aqui. Você vai vir aqui pegar, normalmente vai estar de trás para frente, tá? Aqui no caso é 2015, 16, 17, 18, 19, 20. Daí você vai lá no balanço patrimonial e vai pegar ativo circulante 2015, ativo circulante 2016, ativo circulante 2017. Vai colocar aí os caixa equivalente de caixa, aplicações. Tem que observar se caixa equivalente de caixa, eles não estão considerando já as aplicações, tá? Tem alguns demonstrativos que eles consideram só caixa equivalente de caixa. E daí as aplicações está zerado. Daí você coloca aqui, pode colocar na parte de cima tudo junto. Não muda para nossos cálculos. Contas a receber de cliente,
também vai estar relacionado aqui. Aqui tem contas a receber geral e contas a receber de cliente. Pode colocar a conta a receber geral aqui, tá? Não precisa colocar só de cliente. O estoque que você tem naquele ano, ativos não circulantes, imobilizados, investimentos intangíveis. Isso daqui é só para o cálculo dos múltiplos que temos na outra aba de múltiplos, né? Você coloca aqui, ele já vai calcular os múltiplos lá diretamente. Na parte superior vai estar explicando se você está na base do 1000, da unidade ou do milhão. Daí então você tem que colocar aqui, se for na base de 1000, você coloca 1000, daí ele já vai converter os cálculos para você. Se for na base do milhão, você coloca 1 milhão aqui. Se for na base da unidade, você vai vir aqui e colocar só um umzinho, daí significa que está na base da unidade. Quantidade de ações, né, que você vai ter, essa você não precisa colocar, né, porque aqui já está somando a quantidade de ações, você vai colocar lá no final. Daí então, você vai vir, vai ter os ativos, onde está zerado aqui, já tem um zero, é porque é fórmula, ele calcula para você automático, tá? Daí receitas, né, você coloca as receitas, sua, custo da mercadoria vendida ou do serviço prestado, lucro bruto, daí o lucro bruto você tem que colocar. Poderia ter feito também a subtração, mas tem algumas que tem algumas coisinhas a mais que eles colocam aqui no meio, então eu coloquei para vocês pegarem do DRE direto, da demonstração de resultado. Aqui vai ser o EBITDA, já é calculado, vocês não precisam colocar. O EBIT vocês precisam colocar, né, que é o lucro antes resultados financeiros e tributação, e o lucro líquido. Depois o resto eles calculam para vocês. Aqui também, se você quiser, você pode colocar, que é o lucro por ação, que vai ser a parte que fica lá embaixo, abaixo do lucro líquido, né, que é o lucro dividido pela quantidade de ações. Quantidade de atividade, caixa de atividades operacionais. Aqui, gente, não é a primeira linha, tá? Você tem que observar isso. Isso daqui é o caixa somente das atividades operacionais, não vai ser a primeira linha do fluxo de caixa. A depreciação e amortização que você tem do período, essa depreciação e amortização ela já vai ser somada aqui com o EBIT e vai dar o EBITDA, né? O EBITDA ele vai ser exatamente esse mais esse. Então já está feito. Aumento e redução nos ativos e passivos operacionais, fluxo de caixa de atividades de investimento, daí você vai vindo aqui, lembrando que aqui você coloca o valor que você encontra lá direto, você não coloca se é positivo ou negativo. Aquisição de imobilizados e aquisição de ativos intangíveis, gente, é a parte negativa. Aqui você vai colocar só aquisição, que ela gastou, porque esse aqui vai ser considerado como CAPEX da empresa, ou seja, o que ela investiu em ativo imobilizado intangível. A venda desses imobilizados intangíveis, se estiver lá imobilizado e tiver positivo, você vai colocar nessas linhas de baixo, certo? Então, daí é só para vocês lembrarem. Aqui vocês só colocam os imobilizados que dão negativos e intangíveis que dão negativo. E aqui na parte de baixo você vai colocar imobilizados e tangíveis que deram positivos. Não pode misturar esses dois. O CAPEX já vai ser calculado naturalmente, é o tanto que ele investiu em imobilizado e intangível. Daí beleza. Daí já é calculado diretamente, lembrando que você tem que colocar sempre o valor que aparece na tabela. Aqui você não vai trocar de valor. O único que você vai trocar de valor vai ser esse daqui, ó, custo das mercadorias vendidas, que vai ser, lá vai estar negativo, você vai colocar aqui positivo. Só isso que muda. Dividendos, né? Os dividendos vocês não precisam colocar, nem o juros sobre capital próprio, vocês colocam somente aqui embaixo o que eles pagaram por ano. Normalmente eu uso aquela do Status Invest. O Status Invest ele vem ali falando por ano, né, os dividendos, daí eu vou lá e pego e coloco aqui. Normalmente dá para considerar bem esses resultados aqui. Dividendos por ação, tá? Que eu estou considerando. Se você tiver ON, você coloca na parte de cima, PN na parte de baixo. Vamos supor que não deu, já encheu esses ONs aqui e tem mais. Daí você vem aqui e clica, coloca um mais o outro que você achou, não tem problema, só tem que estar dentro daquele mesmo ano. A quantidade de ações, né, ON, e a quantidade de ações PN. Daí aqui a gente vai fazer uma aproximação de ON por EPN, eu não considero as units, certo? Daí em cima disso, né, o lucro retido você vai pegar lá na demonstração de valor adicionado, né, que é o 7º item lá das demonstrações, que eu vou mostrar para vocês também agora, e vocês colocam aqui os lucros retidos, que isso aí vai estar relacionado com quanto que foi retido em caixa para investimento da empresa. E pagamento de juros vocês nem precisam colocar, que é esse que eu não estou considerando, tá? Eu vou considerar aqui quando coloca
pagamento de juros sobre empréstimo e financiamento. Daí você coloca aqui somente os juros que são negativos, né? Vocês têm que lembrar sempre disso. Pagamento sobre empréstimo e financiamento, né? Também aqui. E captação de empréstimos e financiamentos aqui, que vai ser a parte de empréstimo e financiamento que vai estar positivo lá. Que, ou seja, ela... Aqui no caso, a captação de empréstimo vai estar positivo porque está entrando. E pagamento vai estar negativo porque está saindo do caixa. Daí, então, em cima disso tudo, você também vai colocar depois aumento ou redução de caixa daquele ano, do ciclo, né? E o caixa final que a empresa ficou. Daí, nisso daí, depois que você colocou todos esses atributos, nós vamos ter esses múltiplos todos calculados aqui. Esses múltiplos calculados, daí você só tem que colocar a avaliação aqui. Quando você vai avaliar, você vai seguir esse parâmetro anterior aqui da nota, né? Se a liquidez corrente está próxima de 0, você vai dar um valor próximo de 1. Se a liquidez corrente está próxima de 1,5, você dá uma nota próxima de 5, né? Lembrando que assim, aqui é um pouco subjetivo, porém quando você faz essa análise para todos os parâmetros aqui, ainda mais que tem algumas redundâncias, né, dos parâmetros, você vai chegar no valor aqui muito próximo daquele da empresa. E aqui no máximo que vai sair essa média, que vai ser a média de cada uma desses ciclos aqui que a gente está analisando, eles vão ser, essa avaliação que você está fazendo aí, vai ser uma média de cada um e vai ter no máximo o valor 5. Se esse valor aqui for abaixo, por exemplo, de 3, você já sabe que a empresa tem algum problema aí bem sério. Você pode ir acompanhando essa empresa, né, adicionando sempre mais linhas aqui depois, para ver se ela começa a melhorar. E empresas normalmente que passam por um problema de dificuldade muito grande, depois começam a melhorar, elas trazem um resultado de crescimento do valor das ações muito grande. Então sempre é bom estar observando isso e acompanhando, mesmo que a empresa seja ruim, né? Sempre é bom estar tendo essa característica aí de acompanhar. Então, em cima disso, né, vocês lembram que eu falei que tinha alguns que eram mais decisivos, eu fui colocando aqui, ó, de verde. Esse daqui, se você observar, ele tem peso 5 dentro do solvência de longo prazo. Os outros têm pesos menores. Ou seja, esse daqui, ele determina mais a média deles. Se você for observar aqui, não tem nenhum. Aqui a margem bruta, né, porque ele foi considerado lá. Margem bruta também é muito considerado por investidores grandes, né? Por exemplo, igual o Warren Buffett, ele vai procurar aí dentro de empresas que tenham margem brutas muito grandes, consistentes, que não tenham muitas variações dentro de empresas que não necessitam de uma concorrência muito agressiva, porque concorrência agressiva normalmente reduz essas margens aqui e daí pode trazer uma condição cíclica aí para os fluxos de caixa que não é interessante. Então, seguindo aí as mentorias deles, né, assim que são deixadas em livros e publicada por eles, normalmente essas são as características mais consideráveis a estar observando. O ROI, né? O ROI a gente tem que estar observando não somente ele, para análise dele a gente tem que estar verificando, igual nós vimos em vídeos anteriores, se ele está vindo de uma alavancagem ou de um crescimento de giro de ativo e margem líquida. Quando ele está aumentando por causa dessa margem líquida e giro de ativo, é mais favorável, é uma coisa mais interessante, porque ele está aumentando a rentabilidade por causa de uma gestão mais eficiente e não porque ele está pegando mais empréstimos. Empréstimos no sentido geral, né? Que pode ser se alavancando por causa de fornecedores a pagar. Normalmente o ROI ele vai estar próximo do ROA, quando ele está tendo uma alavancagem mais saudável. Ele vai estar aí, por exemplo, o ROI com 24, o ROA vai estar com 12, 16, por aí assim, né? O ROA também, quando ele está crescendo, é uma característica muito boa, ou seja, você tem que verificar dentro desse segmento se o ROA está crescendo e qual que é o ROA do segmento também, o ROA médio, né, se ele está acima do ROA médio do segmento. Esses ativos aqui também são todos interessantes, né, porque tem o retorno do segmento e tem um retorno da empresa. Se você observar que o retorno do segmento é menor do que o retorno da empresa, então significa que a empresa está dando resultados melhores do que a média do segmento em geral. Daí então é bem interessante. O lucro por ação, né, que a gente viu que o lucro por ação ele também vai ter peso 5.
e ele vai estar fazendo a conta exatamente pegando a quantidade de lucro dividindo pela quantidade total de ações e assim sucessivamente. Daí nós temos a taxa de crescimento interna que está associada com ROA, né? A taxa de crescimento sustentável que está associado com ROI. Daí nós temos um resumo delas aqui, nesse caso aqui não vota nessas daqui, né? É tudo peso zero, tudo que está de rosa aqui do lado de cá é peso zero, e o retorno sobre ativo fixo, ele vota, né, tem um peso 3, que é muito utilizado para empresas do setor elétrico, de transmissão, né, empresas que precisam de passar por uma transformação do produto, igual mineradoras, empresas que precisam de um maquinário mais pesado para transformar, né, então você precisa saber o tanto que aquele ativo fixo está trazendo de retorno para a empresa, né, para comparar entre os pares do setor. O preço sobre o lucro, né? Daí nós também votamos aqui, ele também tem ativo igual a 5 e o índice mercado, valor de mercado sobre o retorno, que vai ter preço igual a 5 também. Daí nós temos análise, né, dos fluxos de caixa, variação do CCL, né, que é os passivos circulantes e ativos circulantes, se a empresa está investindo cada vez mais, a gente sempre tem que estar considerando que a empresa está investindo nos passivos e ativos circulantes para ter um crescimento, mas você tem que estar observando se esse investimento aqui não está aumentando exageradamente o prazo de estocagem, as margens líquidas também, se as margens líquidas não estão sendo afetadas com essa variação do CCL, né, você está investindo muito ali e está saturando a empresa, né? Ela tem que trazer o retorno. Com isso, você também tem que observar, né, os fluxos de caixa de investimento e de financiamento. Daí nós temos aqui, de novo, o fluxo de caixa operacional, o CAPEX, que também vai estar relacionado aí com os investimentos, né, só que agora em estrutura. Daí nós temos o fluxo de caixa livre CAPEX, né, que vai ser o fluxo de caixa operacional menos as características do CAPEX, né, que ele vai ter um peso 1 aqui no nosso caso, mas nesse caso a gente também vai estar relacionando ele com o fluxo de caixa de investimento, porque se o fluxo de caixa de investimento em financiamento estão aumentando, tem que verificar se ele está sendo utilizado para investir em estrutura aqui em CAPEX, né? Então não é uma análise só dele. O CAPEX está relacionado com o fluxo de caixa de investimento e de financiamento. Sempre tem que fazer essa análise. E daí nós temos por último aqui, né, os fluxos de caixa livre também, o CAPEX menos depreciação. Nesse caso, o CAPEX menos depreciação não é votado, porque aqui já está votado o CAPEX, né? E o fluxo de caixa livre, que são mais ou menos similares, né, entre eles, mas isso aqui é o quanto que sobraria para o acionista se não precisasse pagar os credores, né, das dívidas onerosas e também não precisasse investir mais ali em fornecedores, outras coisas assim. Não, aqui precisa investir em fornecedores ainda, só considerando se não precisasse mais pagar o capital que deve para os credores. Daí, então, quanto mais isso aqui for aumentando, mais teoricamente sobraria para os investidores. Então, seria positivo, mais próximo de 5 a avaliação aqui. Receita líquida, né? A receita líquida aqui são quanto que variou de ano a ano de cada um desses. Para esses casos aqui, se você tem que todos esses aqui variaram positivamente, ou seja, cresceram ano a ano, eles têm um crescimento consistente, por exemplo, cresceu 10%, cresceu 9%, 8%, 10%, 15%, sempre são características boas que está crescendo a empresa. Se tem aqui uma variação, por exemplo, cresceu 10% no primeiro ano, no segundo caiu 3%, no quarto subiu 20%, subiu 100%, aqui caiu 200%. Isso daqui é uma variação para uma nota mais próxima de 1. Isso daí vai servir para todos eles, né? Então tem como você avaliar e no final você vai ter uma média, né, de cada setor aí. Por exemplo, isso aqui vai ser a média de todos os resultados do fluxo de caixa, esse vai ser a média do resultado de análise horizontal e aqui você vai ter uma média final, que é a média de cada uma dessas médias aí, né, dividido por 8. E daí você vai ter uma média final para a empresa. Aqui os gráficos que nós analisamos anteriormente, né, nos vídeos anteriores, estão todos aqui, que vão ser os patrimônio líquido,
passivo circulante, passivo no circulante, ativo circulante, no circulante, prazo médio de estocagem para cada um deles. E daí fica a critério de vocês, como que vocês vão fazer a análise de vocês, né? Isso daqui já vai ajudar e auxiliar bastante. Agora, nós vamos ver como que nós colocaríamos os dados nessa parte aqui de trás, né? Vamos considerar então aqui uma empresa, por exemplo, vou colocar aqui MGLU3. Você coloca relatórios estruturados. Na hora que você colocou relatórios estruturados, aqui vai ter esse BVMF Bovespa, tá vendo? Você entra nele. Vai ter vários outros, mas sempre entra naquele. Daí você entra aqui em relatórios estruturados. Normalmente essa aba pode demorar um pouco, dependendo do dia, pode estar fora do ar, tem hora que é meio chata. Daí você vai vir aqui, ó, de demonstrações financeiras padronizadas. Nesse sentido, agora você vai vir e observar cada um daqueles, né? Normalmente, cada demonstração financeira vem de 2 anos, 3 anos. A gente ali está começando em 2015, né? Então, vamos pegar aqui 2016 primeiro. Aqui vocês observam que tem a versão 2 e a 1. Eu gosto de usar a 1, mas não tem muita diferença não, os resultados sempre tem. Daí, como que vai funcionar, né? Demonstrações de resultados. A gente começa lá com o balanço patrimonial dos ativos, naqueles resultados nossos. Aqui vão estar todos eles, ó, balanço patrimonial dos ativos, passivos, demonstração de resultados abrangentes, fluxo de caixa e valor adicionado. Aqui vão estar todos eles. A gente vai começar com os ativos. Então a gente vem aqui e observa, ó, eu estou aqui, ativo circulante. Começa em 2015 com ativo circulante, né? 2015 ativo circulante, ó. Então vamos pegar esses dois, ativo total não, circulante, né? A gente vai pegar, copiar esses dois, Ctrl C, vem aqui, Ctrl V, aqui eu apertei Ctrl Alt e depois eu apertei o V. Daí você vem em textos e clica. Daí você pode ver que ele passou para a forma numérica aqui, ó, tá vendo? É a mesma colagem daqui. Daí caixa equivalente de caixa, caixa equivalente de caixas. Vem aqui, coloca Ctrl V e coloca. Isso daqui você não vai fazer para todas as empresas, né? Você vai fazer uma análise, uma sondagem do setor e ver quais que você acha que é mais interessante e vai fazer, porque dá trabalho, isso aqui vai dar trabalho mesmo. Daí aqui em cima nós temos ainda que saber, né, a quantidade de ações que tem aqui em cada uma delas. A quantidade de ações você vai ter, aqui ó, tá vendo que está em 1000? Daí você vem aqui e deixa 1000 nas duas, né? Quantidade de ações. Esse aqui você está somente em 2016. Então, para você saber a quantidade de ações no ano de 2016, porque você só está com 2016 aberto, você vai vir aqui, dados da empresa. Dados da empresa, você vai vir aqui e copiar. Ó. Essa parte de baixo você não copia, tá? Só copia essa parte de cima aqui. A quantidade de ordinárias. Aqui você tem que observar também, tá? Aqui tem unidade, tá vendo? Então, você não precisa multiplicar por meio esse resultado. Então, aqui vai ser quantidade de ações ordinárias, né? Ctrl V. Só que aqui é o de ano 2016, né? Então, eu tenho que colocar no de cá, né? Pronto. Ou seja, no ano de 2016, ele tinha 21 milhões de ações, certo? Magazine Luiza. Daí, nesse sentido aqui, ele já vai puxar lá para cima, né? E aqui é zero em preferenciais, né? Vai ser zero. Então, a quantidade total de ações vai ser 21 milhões. Ele já puxou para cá. Daí, então, cada uma dessas vão puxando. Daí, outra característica que você tem que observar que não vai ter aqui nesses dados, né? Vai ser o preço da ação ON aqui e da ação PN. Para fazer essa análise, eu vou vir aqui e colocar TradingView. TradingView ele é muito bom nesse sentido, tá? Ele facilita bastante para a gente. Você coloca aqui MGLU3, né? MGLU3, você vem aqui, peraí, deixa eu apagar essas daqui que eu estava fazendo outra análise antes. Vocês vêm aqui, tá certo? Olha só, vocês começam pegando, né? Vocês colocam lá o tanto de ações que tinham, vem aqui,
olha o valor, por exemplo, vamos começar aqui do ano de 2019, né? Final de 2019. Final de 2019 está aqui. ON. Só tem ON, né? Daí, então, final de 2019 vai ser o que? Início de 2020, né? Você vem aqui e observa. Vai estar aqui nesse canto de cá, vai estar em 48,99. Você vem aqui e coloca 48,99. Aqui é zero, porque não tem ON. Daí, vocês vão olhando aqui embaixo, ó. Aqui vocês podem ver que tem um split, né? Tem um Szinho. Esse Szinho aqui, ó, desdobramento de 8 para 1. Se teve o desdobramento de 8 para 1, o resultado que está aqui, você vai ter que multiplicar por 8, certo? Ou seja, o resultado daqui para trás, todo você tem que multiplicar ele por 8, que eles diminuíram. Então aqui, na realidade, quando você chegar nesse valor aqui, você tem que pegar esse resultado para saber para aquele tanto de ações que tinha nesse período e multiplicar por 8, 23,05. Na hora que você colocar aqui, vai estar 23,05 vezes 8. Coloca um igualzinho aqui, né? Então, esse vai ser o valor que estava a ação naquela época, R$ 184,40. Um pouquinho alto, né? De 8 para 1, tá certo. Daí você vai decrescendo aqui, né? E daí você vai vir em 2018. 2018 não teve nenhum split, né? Então, você vem aqui e pega 9,71. 9,71 foi igual a 9,71 vezes 8, certo? Dá R$ 77. Esse era o valor que ela estava naquela época, pela quantidade de ações que ela tinha, né? Porque lá embaixo você vai colocar esses valores. E aí você vai ter o split 2, né? O split 2, desdobramento de 8 para 1, né? Que foi no meio aqui, ou seja, esse valor de 2017 aqui, que está em quantos reais aqui? Está em 1,60, lá vai cacetadinha, né? Aqui, ó, 1,49, ele vai multiplicar por 8 duas vezes. Então aqui vai ser 8, vai ser igual a 8 vezes 8 vezes 1,49. Ou seja, o valor que ela estava aqui nesse período de 16, né, final de 2016, foi de aproximadamente 1,49 vezes esses valores, que é o valor que estava no final de 2016. Daí, se vocês quiserem conferir, né, vocês colocam aqui, preço final, preço MGLU 3, final de 2016. Ó, Magazine Luiza ganha tal cotada, começaram R$16, né, 2016. Vamos ver aqui quanto que ela finalizou nessa data. Ó, terminaram o ano valendo R$ 106,17. Aqui começou em 17 e terminou em 106,17. Ou seja, foi praticamente aquele valor que a gente colocou ali, né, R$ 95. E aí, se você quiser, você pode aqui esses valores aqui eu estou pegando do gráfico, né? Você for ajustando ali um pouquinho para cima, para baixo, mas chegar naquele valor ali. Eu não olhei nem se era o último dia do ano também. No último dia do ano ela poderia estar um valor diferente. E também tem outra forma, né, de você vir e pegar dos sites. Esses sites aqui eu acho mais difícil, porque dependendo da ação eles não falam. Pode ter uma dificuldade aí para você encontrar, dependendo da sua ação, se ela for uma ação menor. Se for uma ação maior, né, igual aqui, ela pode até falar, subiu de tanto para tanto, 4 para 10, algumas vão ter, mas outras você não acha. Daí, então é melhor usar o site do TradingView. Então era isso, né? Daí o próximo eu vou mostrar lá um dos dados que eu coloquei ali. Esses dados aproximados aqui não vão alterar tanto sim sua análise também, vai ser uma análise bem completa para sua empresa, e o tanto que eles alteram ali é pouca coisa em comparação com o resultado final, que vai ser bem completo.
Então, na próximo vídeo eu vou mostrar como que vocês podem estar fazendo análise aí, vendo esses parâmetros dentro das empresas e vendo que realmente tem uma forma de você analisar de forma bem consistente aí, e não precisa ser formado na área, né? Você precisa só saber o que significa cada coisa da tabela, passar para essa tabela e fazer uma análise dela, né? Daí é só seguir o mesmo passo sempre, porque você, com esses passos você identifica se a empresa tem algum comprometimento do seu capital ou se ela está cada vez gerando mais retorno aí para o acionista. Então, boa prática aí para vocês, bom estudo e até o próximo vídeo.